Pol Pot, o ditador, que destruiu o próprio país. Quando pensamos em ditadores insanos ou tolos, os primeiros nomes que vêm à mente costumam ser Hitler, Saddam Hussein ou Stalin. Mas, apesar de seus crimes, todos eles ainda conseguiram fortalecer a economia de suas nações, pelo menos para a maioria da população. No entanto, Pol Pot estava em um nível completamente diferente. Esse homem conseguiu exterminar quase 25% da população do Camboja em menos de 4 anos, tudo em nome da criação de uma utopia comunista. A coisa ficou tão fora de controle que até outro país socialista decidiu intervir e invadiu o Camboja para tentar parar sua loucura. Pol Pot, cujo nome verdadeiro era Salot Sar, nasceu em 1925. Sua infância foi relativamente tranquila, pois sua família tinha boas condições financeiras e conexões com a realeza cambojana. Em 1949, ele foi estudar na França, onde entrou em contato com as ideias marxistas e comunistas. Curiosamente, a França parece ser o berço de muitas ideias revolucionárias estranhas. Quando voltou ao Camboja em 1953, o país estava lutando por independência da França. Pol Pot acreditava que os comunistas vietnamitas eram a melhor esperança para essa luta. Mas, após a independência, o Partido Comunista Cambojano decidiu tentar tomar o poder de forma pacífica, através das eleições. O plano falhou miseravelmente, e Pol Pot acabou virando professor de História e Geografia por um tempo, e, surpreendentemente, seus alunos diziam que ele era bom no que fazia. Nos anos seguintes, ele começou a formar o Khmer Vermelho, um grupo revolucionário que ganharia força nos anos 60 e 70. Durante esse período, Pol Pot visitou a China, onde recebeu treinamento em ditadura, luta de classes e purgas políticas. Ele testemunhou de perto a Revolução Cultural Chinesa, o que teve grande influência sobre suas ideias radicais. Com o tempo, o Khmer Vermelho cresceu, e em 1975 eles tomaram a capital do Camboja, Phnom Penh. Assim que assumiram o poder, Pol Pot ordenou a evacuação forçada da cidade, alegando que era para evitar um suposto bombardeio americano. Mais de 2,5 milhões de pessoas foram obrigadas a abandonar seus lares e marchar para o campo, incluindo milhares de doentes hospitalizados. O novo regime aboliu o dinheiro, baniu a propriedade privada e declarou que todos deveriam trabalhar gratuitamente. A ideia era transformar o Camboja em uma sociedade agrícola utópica, onde todos seriam iguais e não haveria distinção entre ricos e pobres. Inspirado por uma visão radical do comunismo agrário, Pol Pot queria eliminar qualquer vestígio de modernidade, cultura urbana e influência estrangeira. As cidades foram esvaziadas à força e milhões de pessoas foram obrigadas a trabalhar no campo em condições desumanas, sem comida suficiente e sob extrema vigilância. A repressão foi brutal. Qualquer pessoa que representasse uma ameaça ao novo regime era considerada inimiga da revolução. Professores, médicos, advogados, monges budistas e intelectuais estavam entre os primeiros alvos. Até mesmo aqueles que usavam óculos eram executados, pois o regime acreditava que isso era um sinal de que poderiam ser letrados e, portanto, influenciados por ideias burguesas. Prisões e campos de reeducação foram criados para torturar e exterminar supostos traidores. O mais famoso deles foi a prisão S-21, onde milhares de pessoas foram interrogadas sob tortura antes de serem brutalmente assassinadas. A paranoia cresceu rapidamente dentro do próprio Khmer Vermelho. O regime começou a caçar e eliminar seus próprios membros, suspeitando de conspirações internas. Companheiros de longa data de Pol Pot foram acusados de traição e executados sumariamente. Enquanto isso, o país mergulhava no caos. A fome devastava a população, já que a produção agrícola não era suficiente para alimentar todos. Doenças se espalhavam
e a infraestrutura do país estava em colapso. Mesmo com a população morrendo de fome e doenças, o governo se recusava a aceitar ajuda externa. Ao invés de admitir o fracasso, Pol Pot intensificou a repressão, matando ainda mais pessoas em execuções em massa. Ele chegou ao ponto de transformar escolas em prisões de tortura, onde suspeitos de traição eram brutalmente interrogados antes de serem assassinados. O Vietnã, que já havia enfrentado conflitos de fronteira com o Camboja e era visto como uma ameaça pelo Khmer Vermelho, decidiu intervir. Em 1978, tropas vietnamitas invadiram o país, tomando Phnom Penh em apenas 2 semanas. Pol Pot e seus seguidores fugiram para a selva, onde tentaram reorganizar a guerrilha e retomar o poder. No entanto, sem apoio externo e com o desgaste crescente dentro do próprio movimento, o Khmer Vermelho foi gradualmente enfraquecido. Nos anos seguintes, Pol Pot viveu recluso, assistindo seu movimento desmoronar. Em 1997, foi preso por um de seus próprios comandantes e condenado à prisão perpétua. Isolado e sem perspectivas de retomar o controle, morreu no ano seguinte, em 1998, sob circunstâncias misteriosas. Algumas versões dizem que teve um ataque cardíaco, enquanto outras sugerem que se suicidou, ao descobrir que seria extraditado para ser julgado por crimes contra a humanidade. No final, a utopia que Pol Pot tentou criar não passou de um dos períodos mais sombrios da história moderna. O Camboja perdeu cerca de 2 milhões de pessoas, quase um quarto da população da época, vítimas de execuções, fome e trabalho forçado. A monarquia cambojana foi restaurada e o país começou a se reconstruir, mas as cicatrizes desse genocídio ainda permanecem. Até hoje, o Khmer Vermelho é lembrado como um dos regimes mais brutais e insanos da história. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias impactantes e curiosidades sobre a história do mundo. Deixe seu like, comente o que achou e compartilhe com seus amigos. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!